Oi, meus amores, como vocês estão? Meu nome é Helena Reis, pode me chamar de Lê. Gente, para quem não me conhece, eu sou terapeuta, sou radiestesista e taróloga. Vou deixar aqui na descrição do vídeo meu site, tá? Para quem quiser conhecer melhor meus serviços. E se quiser fazer um agendamento de uma consulta, meu WhatsApp tá lá, tá bom? Gente, eu vou trazer hoje uma história real, tá? De uma cliente minha que, claro, né, permitiu que compartilhasse, né? A gente decidiu isso juntas, até para poder, né? Que ela tá numa dinâmica de chama gêmeas, até pra gente poder, né? E trazendo, né? Algumas experiências, né? Trocando experiências aqui, né? Trazendo reflexões. Fazendo análises dos casos tal, porque a gente sabe que vai ajudar muitas pessoas, né, que estão passando também por situações parecidas, até porque, né, quem está dentro dessa dinâmica tem muitas dúvidas, tem muitos, né, passa por muitos conflitos, e é muito bom a gente poder se ajudar, né, de alguma forma, até porque é uma dinâmica, é uma jornada espiritual, né, que tem muito... Fala muito sobre um propósito, uma missão, né, de emanar amor, de se conectar, né, com essa energia do amor universal, incondicional. Então, assim, o que a gente puder fazer, né, acredito eu, para poder ajudar outras pessoas, né, transbordando esse amor, passando nossos conhecimentos, acho que é de grande valia para todos os envolvidos, né. Enfim, inclusive para quem não tá também na dinâmica, eu sempre falo isso, né? Porque traz um conhecimento, assim, que serve para todo mundo, né? Porque, assim, aqui a gente fala sobre relacionamentos no geral, sobre amor, e o amor que eu falo não é só o amor romântico, né? O amor incondicional, é a frequência do amor, né? A frequência amorosa, que é uma das mais altas, né? Frequências que existe, né? Só, na escala de Hawking só fica debaixo da paz, se eu não me engano, né? E da iluminação, né? Iluminação, paz, amor. Mas enfim, eu falo que o amor é minha religião, então assim, eu vou pegando várias coisinhas aí de várias religiões e vou trazendo para minha bagagem, desde que tenha, né, esteja ali ressoando, né, com essa vibração do amor. Então assim, hoje eu vou trazer a história, né, de uma cliente que já tá comigo faz alguns meses, assim, desde o começo do ano. Então daí mais ou menos uns 9 meses, 10 meses que ela já tá comigo, né? A gente já tá fazendo acompanhamento do caso dela, já evoluiu demais, já, assim, nossa, já é outra pessoa, sabe? Ela é outra pessoa desde quando ela começou comigo para agora. Foram muitas camadas aí que a gente foi desvendando e quebrando padrões e etc. E, enfim, tô muito orgulhosa, né? Porque por mais que, lógico, tenha minha orientação, né? Meu trabalho, mas é claro, né? Sempre tem responsabilidade da pessoa e tem a parte da pessoa que a gente não faz por ela, né? Então, eu sempre falo, a espiritualidade também ajuda muitas vezes, né, na nossa jornada, abre portas, fecha portas, dá sinais e, enfim, faz alguns movimentos aí, mas se a gente não faz o nosso também, né, que temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, aí fica difícil, né? Fica difícil das coisas acontecerem. Então, as ajudas que vão aparecendo ao longo do caminho também são muito importantes, né, para que a gente possa atravessar, né, tudo isso. E ajudas vêm de várias formas, né, seja com amizade, seja com mensagens que vão aparecendo, como também, né, as ferramentas e os terapeutas e as pessoas aí que vão ser essenciais na nossa caminhada. Então, eu sei que eu estive aí com muitas parcerias legais nesse sentido, né? Podendo ajudar como terapeuta várias pessoas, mas também aprendendo muito, né? Sempre foi uma troca muito rica, né? Muito saudável, muito legal, muito equilibrada, né? Onde todo mundo ganha de alguma forma. Então, assim, também encontrei pessoas maravilhosas nesses últimos anos. Assim, acho que quanto mais a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa verdade,
mais a gente vai atraindo pessoas que estão também alinhados ali, né, com a mesma missão que a nossa, com algo parecido ali, a gente vai se ajudando e isso é maravilhoso, né? Então, da mesma forma também que a gente vai sentindo, né, pessoas saindo da nossa vida porque não ressoa mais com a nossa energia ali e não contribuiriam, né, para nossa evolução. Apesar que isso não significa que sempre vão ter pessoas legais e não terão, né, as pessoas ali que vão confrontar algumas questões nossas. Até as pessoas queridas, né, até as pessoas que fazem parte também ali da nossa caminhada evolutiva, né, de forma carinhosa, amorosa mesmo, elas também confrontam de alguma forma, né, assim, porque faz parte, né, da nossa evolução. Então, mesmo as chamas gêmeas tem muito disso, né, tem a questão do espelhamento, que justamente a outra pessoa ali, né, a sua contraparte, ela vai provocar em você algumas coisas que você precisa curar. Então, assim, não é que a pessoa não serve para você, né? Mas que ela vai causar alguns gatilhos que é necessário para a sua evolução, para que você olhe para aquilo, né? Então a gente tem que saber também, né? Diferenciar, discernir, né? Assim, quem que tá com a gente mesmo, né? Nessa jornada, mesmo que tenha ali algumas divergências, porque faz parte da evolução. E assim, tem que saber também separar quem só atrapalha de fato, né? Tira a gente de fato do foco, atrapalha, despiroca a gente, deixa a gente meio maluco ali, né? Então, assim, né? Porque tem pessoas que realmente sugam a nossa energia, né? Que realmente. Aí é outra história, tá? Tem alguém na nossa jornada ali que tá sugando energia, que tem uma troca que é desequilibrada, que, enfim, faz muito mal, que tá na nossa rotina ali, aí já é outra história, assim. Claro, tudo tem um porquê, né? A gente passa pelas questões muito por conta de algum aprendizado, né? Às vezes até por karmas, né? Que a gente precisa pagar. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais a gente vai acertando essas contas aí, né? E se alinhando com a nossa verdade, enfim, com o nosso propósito, com a nossa missão aqui, mais a gente vai conseguindo, né, eliminar essas energias aí que só atrapalham, para poder estar ali, né, mais próximos, né, das pessoas ideais, né, é como se o universo fosse conspirando mais a favor, né, e tirando da nossa vida aquilo que está atrapalhando, que está nos atrasando, né. Enfim, de novo, desafios sempre teremos, mas a gente vai aprendendo a lidar com esses desafios, né, a gente vai ficando mais consciente, né, do que a gente tem que aprender, muitas vezes, tal. Enfim, então, dito tudo isso, vamos para o caso aí da minha cliente, que eu vou colocar um nome fictício, que eu sempre coloco, né, e eu decido aqui na hora, espontaneamente. Deixa eu pensar, uma eu já coloquei Carla, a outra eu já coloquei Raquel, Priscila. Quem mais? Já coloquei alguma outra? Jéssica, acho que já também, né? Tem outros casos aí, pra quem não viu, tá aí nos outros vídeos. Então vamos colocar o nome dela de Mirella. Quer ver esse nome na minha cabeça? Tá. Mirella, tá? Vai ser Mirella. E o gêmeo dela, vamos colocar o nome de Ricardo. Acho que eu não usei ainda esse nome. Acho que eu já usei Pedro. Não lembro o que mais. Então, Mirella e Ricardo, tá bom? Serão as chamas gêmeas, aí o casal de chamas gêmeas que eu vou trazer a história agora, tá? Então, assim, gente, que permaneça aqui no vídeo quem tem, né, quem está aí, né, num estado de expansão de consciência ou buscando isso, né? Porque aqui a gente vai analisar e refletir sem julgamentos, assim, sabe? Não é sobre, nossa, essa pessoa tá completamente errada, que absurdo isso. Eu sempre falo, né? A gente não tem que julgar pessoas. Primeiro que não é a gente que julga, são eles, né? É Deus. Deus é o juiz, né? Então, assim,
o julgamento não deve ser feito pela gente, tá? Então, assim, não é a gente que condena, a gente não tem que condenar. Eu sempre falo, né? Não tem, eu nem passo a mão, né, nem passo pano para atitudes que eu acho que não são legais, mas também não condeno as pessoas, né? Então, tanto que quem, né, faz aí as mentorias, os jogos comigo, sabem disso, que eu dou muitos sermões ali, né, eu dou muitos chacoalhões, e as pessoas falam, nossa, é tão bom o seu chacoalhão, sabe, porque dá aquele acorda, né, e muitas vezes, lógico, né, eu falo, né, é muito canalizado, então eu sempre busco ser muito doce, muito tranquila nas leituras, levando um conforto, um abraço, mesmo levando, né, a verdade, mesmo, né, falando às vezes coisas que podem ser duras, mas sempre tento levar de uma forma que traga um conforto para a pessoa, porque eu entendo que quem me procurou ali está com alguma questão que não está fácil para a pessoa, ela não está conseguindo resolver, ela está, né, com a visão mais deturpada, está com uma nuvem, né, negra ali. Então, assim, a pessoa não está com uma nuvem escura na frente dela. Então, assim, ela não está consciente, assim como nós todos não estamos completamente conscientes. A gente sempre vai ter nossas sombras aqui. Sempre, nunca seremos 100% iluminados. Enquanto a gente estiver encarnado, a gente não vai ser 100% iluminado. Então, todo mundo vai errar, vai ter defeito, vai ter sombra, sabe? Então, quem somos nós para ficarmos julgando os outros assim, né? Agora, é o que eu falo, né? Eu também não passo pano, não passo a mão, falo assim, ai, que bonitinho você tá fazendo, ai, tá tudo bem, né? Não, então assim, olha, essa atitude não é legal, isso daqui. Porque que acontece? Não é sobre condenar a pessoa, é sobre, a gente não pode julgar a pessoa, a gente pode julgar a atitude. Então, por exemplo, sei lá, você cometer uma traição com alguém. A atitude, óbvio que não é legal, né? Óbvio que não é uma coisa admirável e nem uma coisa que você fala, ai, tá tudo bem, maravilha, que legal. Só que a atitude não é legal, mas todo mundo pode passar por isso em algum determinado momento. Assim, pode acontecer, não é que a gente não tem que condenar a pessoa por conta disso, entendeu? Então, assim, uma coisa é falar, olha, isso daqui não é legal, essa atitude não é legal, isso daqui não vai te trazer boas consequências, né? Porque a gente colhe o que a gente planta, mas a gente nem sempre planta coisas boas, porque muitas vezes a gente não tá consciente, a gente não sabe tomar boas decisões. E aí, isso é ser humano, entendeu? Nós erramos muitas vezes, nós tomamos decisões sem pensar direito. Quem nunca? Claro que tem gente que é muito mais inconsequente, lógico, né? A gente vê pessoas aí que, pelo amor de Deus, né? Tá sempre fazendo cagada. Mas, de novo, né? Não é a gente que tem que julgar. Sempre a pessoa vai colher. A pessoa vai colher. Uma hora ou outra a pessoa colhe, tá? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, assim, a colheita vem para todo mundo, a conta chega para todo mundo. Mas, assim, de novo, é lógico que tem pessoas, né, que a gente vê que tá ali, a gente fala, meu Deus, a pessoa tá sempre, né, cometendo o mesmo erro ali e tal, e enfim, aquelas atitudes não são bacanas, mas assim, de novo, as pessoas vão colher, tá? E é uma das coisas que eu mais acredito nessa vida e que mais me conforta, inclusive, porque quando eu vejo injustiças, quando eu vejo pessoas, às vezes, né, sei lá, sendo injustiçadas, sendo maltratadas, humilhadas e etc. A única coisa que me conforta é que eu sei que uma hora volta, sabe? Volta, gente, volta. Nem que seja em outras vidas, mas volta, tá? E assim, às vezes não volta na mesma vida por conta da própria pessoa que tá passando ali pelo sofrimento não soltar aquela situação, mas aí é uma outra história também, não vou entrar nisso agora, senão eu vou sair completamente do foco. Então, assim, né, de novo, não condeno pessoas, não passo a mão na cabeça, mas não condeno, eu falo, eu nunca vou passar a mão na cabeça, nunca vou condenar, eu vou falar o que tem que ser falado, de acordo com os estudos, de acordo com, né, o que a espiritualidade me passa ali, e falar assim, olha,
essas atitudes não vão te trazer bons resultados, assim como às vezes já não está trazendo. Tipo, ó, você está dentro dessa situação porque você é responsável por isso. Você lá atrás fez tal escolha, então agora você está colhendo isso. Você quer colher coisas diferentes, então agora você tem que plantar coisas diferentes, né? Você não vai colher beterraba plantando sementinha de tomate, entendeu? Não adianta você ficar, meu Deus, mas eu queria colher tomate, mas, aliás, ao contrário, né? Ai, meu Deus, eu queria colher beterraba, mas é beterraba que eu quero. Tá, mas você plantou semente de tomate, então comece a plantar semente de beterraba. Exemplo, a gente em algum momento planta aquelas sementes, né? E muitas vezes a gente tá ali, ó, regando, cultivando, sabe, alimentando, tal. Aí na hora que o fruto vem, que o negócio cresce, você fala, meu Deus, onde que eu tô? O que tá acontecendo comigo? Nossa, não era isso que eu queria, que situação é essa? Ai, eu queria muito mais, tá passando por outra coisa. Ai, como é que eu queria aquele outro relacionamento, como eu queria aquele outro trabalho, como é que eu queria estar ganhando melhor, como é que eu queria estar sendo bem tratada. Tá, mas lembra lá atrás, né? Você teve a opção você teve, né, sinais daquilo e tal, enfim. Então, gente, já, né, começando, deixando claro isso, né, porque aqui a gente vai falar de caso extraconjugal, né, envolve traições, envolve, né, um quarteto amoroso, né, são 4 pessoas envolvidas, né, o que não significa que tá todo mundo ali traindo, não é uma troca de casais, mas igual a gente já ouviu falar, né, de triângulo amoroso, onde, né, tem ali um casal e alguém tá, né, se envolvendo com outra pessoa ali fora da relação, isso se chama triângulo amoroso. Não quer dizer que seja algo romântico e amoroso, enfim. E também não tem a ver com trisal, tá, gente? Isso daí é outra história. Eu vou ter que parar aqui para fazer um atendimento, mas enfim, só finalizando isso daqui, o quarteto amoroso, quando a gente fala, é porque são 2 casais, né? Envolve 4 pessoas, né? Mas não necessariamente tá todo mundo ali fazendo alguma coisa, porque se tivesse mais, já ia ser quinteto, enfim, aí já começaria para outro lugar. Então, assim, um quarteto amoroso é 2 casais, né? E que 2 pessoas ali têm um relacionamento, ou seja, são 4 pessoas envolvidas. Então, de novo, não é falando, nossa, que legal, gente, nossa, isso daí pode acontecer normalmente, é super incentivo, né, é algo lindo, ou é algo comum, normal. Não, tipo, não é legal, sabe? Mas pode acontecer. E então, assim, qual que é a questão aqui, né? Como que eu trabalho? É assim, a pessoa chega com aquela situação pra mim, fala, pera, vamos ver como que isso começou, né? Quando que foi que você tomou determinada, né, atitude? Como que foi que você fez essa escolha lá atrás? O que que isso está te trazendo como consequência? O que que você quer daqui para frente? O que que a gente pode fazer então para você agora colher coisas diferentes, fazer do jeito certo, entende? Não é assim, nossa, é coisa feia o que você fez, isso é horrível, eu vou te condenar. Entende? É assim, tá, beleza, já aconteceu. Então vamos ver, né, vamos ter clareza, né, como eu jogo ali o tarô muito por conta disso, radiestesia e tudo mais, a minha mentoria é sempre com esse intuito, vamos trazer clareza para essa situação, ver o que tem por trás disso, né, quais são as raízes, por que você acabou atraindo essa situação para sua vida. Minha cliente está mandando mensagem, que eu vou começar aqui o jogo dela. Mas assim, o que tem aí por trás de tudo isso? Quais são as raízes? Quais são os padrões que você tá, né, cultivando? Porque, de novo, gente, sempre que a gente atrai uma situação para nossa vida, tudo que a gente tá vivendo tem a ver com alguma coisa que tá dentro da gente. Então, assim, estou vivendo, né, numa situação onde eu não sou priorizada, enfim. Tá, então o que tem dentro de você? Tem que sempre puxar essa responsabilidade, o que não é culpa, o que não é te colocar como uma pessoa errada da história, não é isso. É que é onde a gente vai encontrar a solução para poder fazer diferente, né? Porque senão fica em looping ali, né? Não adianta. Então, assim, é isso, né? A gente vai trazer clareza e direcionamento. Eu sempre uso muito essas 2 palavras, que eu acho que resume muito, né, nos jogos que eu faço, de novo, mentorias, na radiestesia e tudo mais.
vamos entender essa situação, vamos desvendar isso, vamos ver qual que é a raiz de tudo isso, né? O que está oculto, o que tem por trás, etc. O que você não está conseguindo ver, o que, né? Porque a pessoa está inconsciente, de certa forma, né? Se a gente está inconsciente, a gente não está vendo tudo, né? Mesma coisa uma pessoa que usa óculos e ela tá sem óculos ali, ela não tá enxergando direito. Então, assim, ela não vai saber fazer boas escolhas, entendeu? É a mesma coisa na questão da mente, né? Tipo, fica uma névoa ali. Então, né, o processo de autoconhecimento, as ferramentas terapêuticas, essa expansão da consciência, tudo vai o quê? Abrir, né, tirar a venda dos nossos olhos, vai o véu, né, da ilusão, a gente vai começando a entender mais, né, das coisas. E aí vem o direcionamento para poder direcionar para melhores escolhas, né, para fazer diferente a partir de agora. Então, assim, eu tô no ponto A, quero ir para o ponto B. Então, o que eu tenho que fazer? Mas não é só o que eu tenho que fazer, é o que eu fiz até agora para chegar nesse ponto, né? Então, assim, o que eu não posso repetir? O que eu tenho que aprender, né, com o que já foi? Já foi, entende? O que já foi, já foi. Não adianta remoer. Tem que aprender com aquilo. Como eu sempre falo, nada é em vão. Hoje acho que dá pra ver meu nada em vão. Tá? Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Eu uso muito essa frase. Nada é em vão, se não é bênção, é lição. Não veio para abençoar, não foi gostosinho, legalzinho, não trouxe os resultados que eu queria, então é alguma lição que eu preciso aprender. Então, por que eu tô passando por isso? Eu passo por muitas coisas também, já passei muito mais, né? Conforme, de novo, a gente vai se conscientizando, a gente vai pegando mais rápido, sabe? Nossa, tô passando por isso, tô entendendo o que eu tenho que aprender. Não é que a gente não passe, mas assim, quando a gente tá mais inconsciente, a gente passa e briga com aquela situação, a gente vai achando culpados, a gente vai, sabe, ou vai se culpando, etc. E fica remoendo e não sai daquilo. Então, assim, nada é em vão, se não é bênção, é lição. Se não tá acontecendo do jeito que você quer, o que você tem que aprender? Sabe, com isso. De novo, não é tipo, então eu sou culpada, eu sou errada da história, o outro não. Não, o outro tem a responsabilidade dele, mas aí ele que se vira com a responsabilidade dele. São duas pessoas envolvidas e tem alguma questão acontecendo, o outro que se vire. Aí a partir dele você não tem controle sobre o outro. Agora, o que em mim atraiu isso? O que eu preciso aprender com isso que eu tô vivendo? Ou com isso que eu vivi? Para que não aconteça de novo, porque se não acontece, quantas vezes a gente repete situações parecidas? Você já deve ter acontecido com você deve conhecer muita gente também que passa por isso. Bom, gente, então eu vou fazer aqui meu jogo de tarô, atender minha cliente e daqui a pouquinho eu volto. Voltei aqui, acabei de fazer o jogo de uma cliente também que sempre faz, e o caso dela também é quarteto amoroso. Gente, então vamos lá. Eu tava procurando aqui, né, no meu WhatsApp, né, com a cliente que... Eu coloquei o nome de Mirella? Foi Mirella, né? Acho que é. Para procurar aqui, né, o relatório que eu fiz para ela, porque que acontece, né? Ela faz o tarô terapêutico já faz tempo, já fez mesas radiônicas, tal, né, os gráficos de radiestesia, mas ela também passou pela mentoria. E na mentoria eu entrego um relatório, né, para cada sessão. Por isso que eu não tô conseguindo mais fazer esse tipo de atendimento, porque, nossa, puxa bastante de mim, né? Exige bastante de mim. Mas eu tava procurando aqui o relatório dela pra, né, pegar algumas informações. E aí eu achei esse meme que eu mandei pra ela aqui. Olha aqui. Meu terapeuta. Vai ficar certo pra você? Acho que pra vocês não, né? Acho que vai ficar ao contrário, não sei. Assim, meu terapeuta tentando abrir meus olhos para situações que eu não quero enxergar, né? Aquele meme aqui, ó. Aí eu com band-aid no dedo aqui, tanto cutucado, tava cutucando minha cutícula, minha manicure fica doida. Inclusive, ó, precisando fazer a unha, era pra fazer hoje, mas minha manicure que desmarcou. Enfim, mas ela ficou super brava que eu fico cutucando. Ela fala, por que você cutuca? Eu fico tirando pelinha e aí, tipo, eu não paro nunca mais.
Enfim, então vou ver aqui, né, o relatório dela, né, então com o nome de Mirella. Eu vou até falar para vocês aqui algumas coisas que eu fui anotando, né, porque a gente foi investigar mais, né, as questões da infância dela, porque como eu sempre falo, né, tem tudo a ver. Inclusive, ela sempre falava, não, mas ela fazia os jogos de tarô muito focado no agora, né, querendo entender o que estava acontecendo agora, tal, na dinâmica dela, na vida dela. Falei, cara, vamos ver mais a fundo. Ah, não, mas não tem nada da minha infância. Não, mas em minha infância não sei o quê. Não, mas não tem. Ah, não lembro de nada. Falei, a gente precisa investigar melhor, porque senão você não vai sair desse looping, sabe? E aí, beleza, ela, né, concordou em fazer a mentoria, né, que eu tinha falado pra ela que eu achava que ia ser interessante pra ela e tal. Nossa, depois ela amou, ela falou, meu Deus, assim, logo depois da primeira sessão ela já falou, Lê, nossa, tá me vindo tanta coisa, eu tô lembrando de tanta coisa. E assim, nossa, fez toda a diferença, sabe? Mas ali, ó, vou até ler pra vocês, assim, né, algumas coisas, né, que a gente viu, que a gente conversou, porque daí, né, a mentoria é chamada de vídeo, diferente do tarô que eu faço por, né, cartas, né, por fotos e áudios no Instagram, no WhatsApp. Faço por fotos e áudios no WhatsApp, né, mentoria eu faço chamada de vídeo, então eu escuto muito a pessoa também, sabe, faço várias perguntas ali pra gente poder entender, né, várias questões dela e depois eu faço o relatório. Então, né, eu coloquei aqui, né, sobre a infância dela, que a gente já percebeu que foi marcada por sentimentos de inadequação, tá? Que ela me contou algumas questões ali, ó. Por exemplo, uma memória que ela trouxe, né? Em uma festinha da escola, ela não foi escolhida, né? Era uma festinha junina, ela não foi escolhida para ser a noiva, né? Isso gerou nela uma sensação de que ela não era bonita o suficiente, porque estavam ali, né, decidindo quem que ia ser a noiva, né, da festa junina, e é como se, tipo assim, não, você não, né, você não tem capacidade para isso. Por isso que eu falo, gente, às vezes uma coisinha, a gente fala, não, mas não aconteceu nada, não tem um trauma de infância. E às vezes uma coisinha pequena já gera na criança, já gera, tipo assim, nossa, eu não sou bonita o suficiente, eu não... Por que eu não posso ser escolhida? Por que tem que ser fulana, né? Entende? E isso grava para a criança. Então, quando a gente vai pesquisando, né, a fundo, a gente vai procurando, né, a gente... acho que procurar, acha. Enfim, então, ó, desde cedo ela carrega um sentimento de não pertencer ou não ser escolhida, né? Isso parece ter se fixado como uma ferida central. E isso foi a partir de conversas que a gente teve, né? E aí, por isso que eu coloquei aqui no relatório. Porque tudo isso tem a ver com o que ela passa hoje. Ou passava, porque ela já melhorou muito. Muito. E aí, né, a gente colocou aqui, né, um pouco sobre a família dela de origem, que eu não vou dar tantos detalhes também, mas enfim... A relação dos pais dela foi marcada por traições, tá? Mas não teve separação. Ó, já tem aí uma característica. Ela também, né? O casamento dela também houve traições da parte dela, né? E também não houve separação. Até então, né? Não vou dar spoiler ainda. Enfim, então ela cresceu, gente, observando uma estrutura de um casal disfuncional, mas que permanecia junto apesar de tudo. Então era uma coisa assim, né? Ela via, eles sabiam, a mãe dela sabia que o pai dela traía, assim, era uma coisa que era muito clara, muito nítida. O pai dela saía muito de final de semana, sabe? Eles iam pra balada, enfim. E a mãe dela, tipo, não, vou fazer de tudo pela família, né? Tinha outros irmãos, também não vou falar a quantidade de irmãos assim, né? Que algumas coisas eu vou pular para não ficar tão, né, específico assim da história dela. Porém, tudo que eu tô passando aqui, muita gente passa, tá? Infância, que a pessoa não se sente bonita, né? Que não sente não ser escolhida, e relações dos pais que tinha traição e mesmo assim não se separavam, e outras coisas do tipo. Isso tem milhares e milhares e milhares de casos. Então, assim, né, o pai, ele tinha uma proximidade muito grande com uma outra pessoa da família, né, um outro homem da família, também não vou falar o grau de parentesco,
E eles eram muito próximos, né? Eles saíam juntos, se divertiam, e mesmo casados, os dois, eles viviam com um espírito de liberdade. Então, assim, era como se fosse assim, eles são casados, mas eles são muito livres, né? E olha só que interessante, ela falou que ela admira isso. Hoje, né, quando a gente fez a mentoria, pouco tempo atrás, ela falou, você sabe que eu admiro isso? Eu sempre vi isso, vi muito isso nos dois, ela falou. E que era como se ela também desejasse ser livre, como eles pareciam ser. Então, olha que doido isso, né? Porque é a percepção que ela tinha. Por isso que eu falo, às vezes, por exemplo, tem casos, né, que eu atendo de pessoas que tiveram situações de traição na família, né, os pais traíam, mas às vezes a pessoa criou uma raiva gigante, né, tem pessoas assim que tem uma raiva gigante do pai, sabe, tem uma mágoa gigante, por quê? Porque viu a mãe sofrendo, viu a mãe sendo maltratada, então assim, né, e olha só, né, isso gerou uma emoção X, né? E já no caso dela, justamente porque a mãe não ligava, a mãe continuava lá, tal, né? Firme e forte, não, fazer tudo pela família. Ela, na percepção dela, porque, gente, criança não sabe o que é certo, o que é errado, não tem consciência. Nós, enquanto adultos, a gente tem consciência, a gente tem uma outra visão. A criança, ela tá ali descobrindo o mundo. Então, assim, meu pai, ele sai de final de semana, provavelmente, né, eu tô escutando aqui, né, boatos que ele fica com outras pessoas, conhece outras pessoas, né, porque, sim, ela sabia disso. Mas a minha mãe acha isso normal, a gente continua com a família unida aqui e tal, né, então tá tudo bem, sabe? Então, e assim, então, ela achava legal. Ela falou, nossa, meu pai é livre, sabe? Ele tem a família aqui e ele pode ser livre no final de semana. E ela falou que ela desejava ser assim. E aí que acontece, né? Depois de um tempo, o pai dela faleceu, né? Já faz uns anos. Ela sente que ele era um pouco enigmático, como se ele quisesse dizer algo a ela e nunca dissesse. Ela também, né, trouxe isso. E ela reconhece que ela carrega muitas características dele, inclusive o desejo de liberdade dentro das relações. Então, assim, não é que ela quer ser livre, tipo assim, eu quero ser solteira, né, e ser livre, tipo, tudo bem, né, poderia, né, eu quero viver uma vida de liberdade, eu não quero me prender a ninguém, né, eu quero, sei lá, sair viajando pelo mundo e não ter compromisso, tal, enfim. Poderia ser uma escolha dela, né, mas não. A escolha dela era estar dentro de um compromisso, mas também ter a sua liberdade. Por quê? Porque ela viu isso na infância e ela achava isso legal, entendeu? E aí ela se via no pai dela, porque ela achava o pai dela uma pessoa legal. Então, assim, né? Outra coisa que a gente colocou aqui, né? Que durante o luto, né? Ela sentiu que ela precisava ser muito forte, né? Pela mãe que estava sofrendo muito. Então, a mãe sofreu muito no luto, né? E aí ela tentou segurar, o que também não é saudável, né? Segurar aí, né? Tentar engolir o choro, a dor, né? Para poder estar forte ali para outra pessoa. É compreensível, mas, né? Porque a mãe estava sofrendo muito mais, porém não é saudável, né? E aí ela falou que ela chorou por uma semana, assim, né? Disfarçadamente, mas logo ela já tentou seguir, sentindo que fiz tudo o que eu podia, e então, né, eu vou seguir e tal. E aí, né, a pessoa lá, o parente, que também era muito ligado com o pai, que saía bastante lá também, também faleceu, né, anos antes do pai dela, e ela falou que ele era muito, muito querido pela família, esse outro personagem, vamos colocar assim, né, dessa história, que, olha o que ela falou, que ele era trabalhador. Eu falei assim, mas como que ele era, assim, né? Como que ele era visto, né? Ele era muito querido pela família, que tem essa galinha. Aí ela falou, ele era muito trabalhador, mas também galinha. Ela falou desse jeito. Saía para se divertir com o pai dela. Olha só. E ao mesmo tempo ele era muito querido pela família, entende? Então assim, tudo bem ser galinha, tudo bem, né? Pelo menos ele é trabalhador, ele é engraçado, entende?
E aí ela falou assim, ó, que pelo que ela, né, falou, eu coloquei aqui, né, parece representar uma figura masculina de leveza, humor e liberdade. Então, assim, não é que ela olhava ele com, nossa, traidor, credo, e ela não cresceu com aquela crença, né, que muitas mulheres crescem de tipo, ai, todo homem trai, todo homem, senão ela falou, nossa, que legal ser assim, sabe? Ele é divertido, a vida dele é leve, é legal. E aí, o que acontece? Aí eu coloquei aqui uma suposição terapêutica, né, minha, né, que o falecimento desses dois homens centrais pode ter gerado uma lacuna afetiva nela, porque ela se identificava com eles, né, muito. Então, gerou uma lacuna nela, né, um vazio ali, né, tipo, cadê essas figuras? Que acabou sendo transferida para os vínculos seguintes, né, especialmente com... Que nome que eu tinha colocado pro cara aqui? Ricardo. Então, assim, especialmente com o Ricardo, né? Então, assim, porque foi muita coincidência. Ela já estava dentro de um casamento há muitos anos, também não vou falar quantos também para não ficar muito específico, mas ela estava há muitos anos, já tinha filhos com essa pessoa. Mas, né, enquanto o pai, né, o tio estava vivo e depois, né, aí faleceu o tio, aí depois faleceu, depois de uns anos o pai, ficou essa lacuna e foi quando ela conheceu o Ricardo. E aí, o que acontece? É como se aquela lacuna fosse transferida. Ela procurou, de alguma forma, alguém que tinha as características parecidas com o pai e com o tio. E que ela pudesse viver também alguma coisa ali parecida, porque ela tinha esse desejo. E aí o que acontece, né? Agora falando mais, né, sobre esse relacionamento dela, né, com o Ricardo, né? Eles estão juntos há 8 anos, né? Que é o mesmo período do falecimento do pai. Então, foi, né, coincidentemente, né? O pai dela faleceu e logo ela já conheceu essa pessoa. Olha só, né? Tanto que essa pessoa, né, ela conheceu através de coisas profissionais, também não vou entrar em detalhes, né, e ela apresentou o pai dela para essa pessoa por conta dessa questão profissional. Então, assim, né, e aí, olha só, né, eles ficaram pela primeira vez após a morte do pai dela, mas, né, logo ele se afastou dizendo que ele tinha se arrependido, enfim, porque ele também estava dentro de um casamento. Depois eu falo melhor sobre isso. Mas, né, isso já reativou nela, então, o sentimento de não ser boa o suficiente, reforçando a ferida da infância. Então, assim, a gente já vê o seguinte, ela procurou, né, preencher uma lacuna com essa pessoa, porque daí que acontece? Mas ela assim, é uma coincidência isso, né, dela ter conhecido. Não, gente, a gente atrai, de novo, eu sempre falo, a gente atrai as situações para nossa vida. Então, ela começou a vibrar aquilo, está fazendo falta, tem uma lacuna aqui, então eu vou atrair uma pessoa compatível, mas a outra pessoa também compatível também tinha algo ali que ligava, é um imã, tá? Ele também, né, o Ricardo também tinha algo ali dentro dele que conectava. E no caso deles, são chamas gêmeas, tá? E aí o que não significa que chamas gêmeas, elas sempre vão se encontrar, tipo, ai, que legal, do nada, né? Num encontro ali, num jardim com unicórnios e fadas, e aí é tudo lindo. Não, vem a partir de algum momento da vida delas que tem esse encontro aí, né? E que é algo que, meu Deus, onde estava essa pessoa esse tempo todo? Tipo assim, sabe? É aquilo que eu falei já em outros vídeos, né? Então, assim, é lógico, essa questão que eu falei da gente atrair situações para nossa vida, isso serve para qualquer situação, para qualquer pessoa, qualquer tipo de relação, inclusive a nossa relação com o dinheiro, com o trabalho, com família, né? Então, assim, agora, especificamente nas chamas gêmeas, tem um determinado momento na vida que aquilo vai magnetizar e que vai ativar, digamos assim, a dinâmica, né? Então é como se fosse assim, já tem ali um contrato antes de encarnar, mas as pessoas estão vivendo, igual eu falei num outro vídeo, elas estão vivendo situações diferentes, de repente elas se encontram e aí depois em um determinado momento elas se afastam. E o tempo que elas ficam juntas, como eu falei também num outro vídeo também, que é muito interessante, sobre chamas gêmeas, sobre energia feminina e masculina, eu coloquei lá, que tem um caso real também,
esse tempo, né? Elas estão separadas, vivendo contextos diferentes, situações kármicas muitas vezes, enfim. E aí elas se encontram. Esse tempo que elas ficam juntas depende muito. Pode ser uma semana, um mês, um ano, 10 anos, enfim, não tem uma regra em relação a tempo, porque tempo também é uma coisa muito ilusória, mas não entrarei nesse detalhe. Então, assim, o que a gente tem que ver são as etapas. Então, assim, elas vêm de um contexto, se encontram, vivem algo muito forte, em um determinado momento elas se separam para elas poderem resolver coisas pendentes da vida delas, tá? Mas aquela sensação, aquela vontade de voltar para a pessoa ficar muito grande, em algum outro momento elas retornam para ficar ali na reunião sagrada, que nesse momento ela não está ainda porque ela está no momento de afastamento. Mas então, né, voltando aqui, né, então quando ela ficou com a pessoa, olha só, já começou a despertar o primeiro gatilho, porque também tem muito disso, né, em dinâmicas espirituais. Como eu já falei, não é tudo lindo e maravilhoso, né, a gente vai ter que olhar para questões que estão dentro da gente que precisam ser resolvidas. Então, assim, enquanto ela estava dentro do casamento dela, tava tudo muito cômodo, sabe? Tá tudo bem e tal. Ela não tava olhando para nada assim profundo. Então foi levando, né, aquela coisa assim, não tô feliz, aquela sensação de querer ser livre, de se sentir aprisionada, tava ali. Mas foi levando. A partir do momento que ela conheceu essa pessoa, foi reativando muita coisa, né? Então, assim, primeiro veio essa sensação de não sou boa o suficiente. Inclusive, ali eles já tiveram um afastamento, tá? Inicial. Depois eles se encontraram de novo. E aí, tem muito isso nas chamas gêmeas também, de tipo assim, esse vai e volta. Não acho saudável, mas acontece em casos, assim, de pessoas mais teimosinhas. Ou dependendo do que a pessoa precisa passar e tudo mais. Eu sempre peço pra Deus que a pessoa, quando voltar, que volte pra sempre. Porque, assim, enquanto não estiver pronta, não me manda de volta, não. Enquanto eu não estiver pronto, enquanto a pessoa não estiver pronta, deixa a gente separados, prefiro. Mas, assim, porque tem isso, desse vai e volta, muitas vezes, mas é como se fosse assim, não estão respeitando o afastamento. Então, vai e volta, tipo, é como se fosse assim, não aguento ficar longe da pessoa, e aí eu... né, procura a pessoa, e aí tem um negocinho, e aí afasta, e tem um negocinho, e afasta. Tipo, não consegue ficar junto. Então é como se fosse assim, tipo, beleza, eu tô no afastamento, mas eu tô com muita saudade da pessoa. Isso todo mundo sente. Então eu vou atrás da pessoa, mas é como se fosse assim, sabe, o negócio não liga. Não, tipo, é como se fosse, beleza, eu gosto dessa pessoa, tô matando uma vontade, mas tchau. Tipo, as situações não conspiram a favor, entendeu? Porque elas estão olhando para pontos diferentes, elas têm que olhar para as situações da vida delas enquanto indivíduos, para que daí elas fiquem juntas de fato. E se elas estiverem teimando com isso, em algum momento a espiritualidade vai dar uma torre ali, né, aquela carta do tarô, e vai separar de uma forma mais brusca. Porque, tipo assim, vocês precisam separar para poder olhar para determinadas coisas. E nesse vai e volta também, né, que acontece muitas vezes em muitos casos, né, esses vai e voltas, esses vai e volta, eles despertam muitos gatilhos que é justamente o que a pessoa precisa olhar na dinâmica. Então não é que também é desnecessário total, tá? Eu atendo pessoas que às vezes, né, não aguentam, vão atrás, né, mulheres principalmente, assim, né, que... eu vou mandar uma mensagem pra ele, porque eu vou falar sobre tudo, eu vou falar que estamos na dinâmica de chamas gêmeas, vou falar o que eu tô sentindo. Enfim, eu sempre falo, olha, não é o momento, tal, né, enfim, ou aconselhar lá, mas todo mundo tem o livre-arbítrio. E aí, muitas vão lá e teimam, e é sempre a mesma coisa. Tipo, voltam decepcionadas, o fulano não me respondeu, o fulano isso, o fulano, sabe, respondeu, ou já... sumiu, ou a gente se encontrou e foi tudo legal, mas depois, sabe, nos separamos novamente, aí aquilo gera um gatilho enorme. Mas então, o que eu falo? Beleza, já fez, é o que eu falei no começo do vídeo.
Já fez, não vai ficar remoendo agora. Tipo, ai, não deveria ter feito, ai, não sei o quê, ai. Já fez, ok. Então agora o que você vai olhar? O que isso ativou em você? Como que você se sentiu? Ah, eu me senti rejeitada, abandonada. Então vamos olhar para isso. Porque a dinâmica de chamas gêmeas é um espelhamento. Então, assim, o que a pessoa tá causando em você? Você não precisa ficar indo atrás da pessoa para olhar para isso. Então, assim, a pessoa tá longe lá de mim, né? A gente tá afastado. Mas o que eu sinto em relação a isso? O que eu senti quando a gente se separou? Me senti rejeitada, me senti abandonada, me senti como? Né? Isso vai contar muito pra gente sobre o que a gente precisa trabalhar dentro da gente, porque é um espelho. Então, assim, é como se fosse assim, você tá aqui, a pessoa tá na sua frente, e entre vocês tem um espelho. Então, assim, você tá vendo, tipo, de certa forma, você ali. Então, o que a pessoa gera em você, e que aquilo chega pra você, tipo, ai, tô me sentindo abandonada, tô me sentindo rejeitada, tô me sentindo ignorada, tô me sentindo de tal forma. Então é isso que você precisa olhar. Isso é sobre você, não é sobre o outro. Ah, mas ele tá errado. Tá, de novo. Então é aquilo que eu falo, mas aí é ele que cuide dos problemas dele. Você não vai, se você ficar ali só remoendo, ai, mas ele fez isso, ai, mas ele fez tal coisa. Ok, mas aí você não vai sair do lugar. Então, assim, o que acontece nesses vai e volta? É tipo assim, são às vezes até oportunidades de você olhar de novo para aquilo. Ah, você não entendeu ainda que você tem que curar uma ferida de abandono? Então calma aí. Aí você vai lá, vai atrás da pessoa e ai, ele não deu atenção, estou me sentindo abandonada, estou me sentindo carente, estou me sentindo jogado às traças. Ok, então você tá entendendo? Você tem que olhar para isso. Entende? Então você não precisa ficar indo atrás e ficar indo e voltando para poder ficar olhando isso. Mas se você quiser, dá para fazer isso também. O que você precisa é trabalhar as suas curas no afastamento. Trabalhar as suas curas, trabalhar as suas questões, os seus gatilhos. E isso vai ficar claro de vários e vários momentos, em vários momentos. Inclusive no afastamento principal, aquele rompimento que acontece inicialmente, já vai ficar muito claro qual que é a ferida, o que você precisa cuidar. Pra mim ficou muito claro, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que olhar pra isso, porque daí, o que acontece? Eu parei pra refletir sobre todos os meus outros relacionamentos anteriores e eu vi que eu tinha um padrão ali, sabe? E a pessoa que eu também estava na minha contraparte também tinha um padrão ali, que ele já tinha me falado também. Não vou entrar em detalhes aqui, porque, de novo, né, eu estou aqui, né, dando a cara a tapa e tem outras pessoas envolvidas, eu não posso contar especificamente, assim, contar muito. Mas, assim, no rompimento, de novo, não é por falta de vontade, por falta de amor. Vem uma coisa que já é um padrão meu e já vem uma coisa que é um padrão dele. E aquilo vem forte e rompe. E aí o que acontece? Ele vai ter que trabalhar esse padrão dele. E eu vou ter que trabalhar esse meu padrão, mas eu não vou poder ficar, sabe, quando que ele vai voltar? Quando que ele vai... Quanto mais você tiver assim, mais você tá afastando. Quando você ficar se perguntando, por que tá demorando? Por que ele não voltou? Por que isso? Por que aquilo? Você vai parar e vai pensar assim, tá, eu tô de fato pronta pra ficar, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu falo assim, às vezes. Tipo, ai, mas também não resolve tal coisa. Aí eu paro e penso, Helena, quem que você pensa? O que você tá pensando da vida? Você também tem um monte de coisa pra curar. Você também tem um monte de coisa pra resolver. Sabe? Por que você quer que o outro seja bem resolvido se você não tá também? Sabe? E muitas coisas. E eu não falo da gente buscar uma perfeição e de não, sabe, tá tudo, nossa, momento perfeito, tudo tem que estar super pronta, não, porque senão a gente nunca vai estar. Mas assim, de coisas feridas básicas mesmo. Eu tenho claramente algumas coisas ainda que eu tenho que resolver. Inclusive, de vir aqui pro YouTube, era uma coisa que eu tinha chamado há muito tempo. E isso não é só sobre vir no YouTube aqui e passar as minhas mensagens. É sobre enfrentamentos que eu tô... E coisas que eu tô enfrentando, que eu tô atravessando. Eu não vinha pra cá, eu não vinha me expor aqui porque eu não gostava de me expor. Porque eu tinha várias questões, sabe? De vergonha, de timidez, de autoestima baixa,
de, sei lá, medo de crítica, medo de rejeição, ou seja, questões minhas que eu trazia desde lá da infância. Então, eu estar aqui hoje não é somente sobre eu estar aqui passando mensagem, falando com vocês, ou sobre se vai monetizar, quanto que eu vou ganhar dinheiro. Claro que isso daí é bom também, isso vem como consequência. Mas, assim, é sobre enfrentar barreiras que eu tinha e que eu tô muito feliz que eu tô enfrentando, que eu tô atravessando, que isso foi rompido. Graças aos meus trabalhos de cura, porque eu usei muitas ferramentas. Inclusive a mesa radiônica, eu fiz várias para mim esse ano, principalmente. Muitos estudos, muito processo de autoconhecimento, muitos mergulhos, muitas catarses, muitos gatilhos, muitas coisas. Passei pela noite escura da alma, tudo, mas eu atravessei. E não significa que eu esteja, nossa, super bem resolvida. Não, ainda tem muita coisa e sempre vou ter alguma coisa para resolver. Mas isso era muito nítido que eu precisava atravessar antes de estar pronta para voltar para a dinâmica. Eu pensava assim, nossa, eu não consigo nem ir lá no YouTube, que eu tô tendo um chamado faz um tempão para dar a cara a tapa lá e falar o que eu tenho para falar, sabe? Ajudar pessoas, uma pessoa que seja, sabe? Mas por conta das minhas limitações, e como que eu quero julgar o outro com as limitações dele, achar que ele tem que ter coragem, ele tem que romper com não sei o que lá. De novo, Divino Feminino sempre vai despertar primeiro, vai se conscientizar primeiro, vai fazer a parte espiritual, vai cuidar da parte espiritual, emocional. Falei muito disso no outro vídeo. Então não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora. Falei no vídeo lá que tá como o divino, não, o feminino e o masculino dentro da relação de chamas gêmeas, uma coisa assim. Lá esclareci bastante também sobre isso. Então assim, a gente não tá junto, ele não retornou, tô morrendo de saudade, quero mandar uma mensagem. Para e pensa, calma, o que eu preciso olhar ainda pra mim? O que ainda falta? Deixa eu olhar minha vida. E aí eu não falo só emocionalmente falando em questão de relacionamento. É tudo. Assim, por exemplo, e o meu profissional tá legal? Eu tô trabalhando com uma coisa que eu gosto? Eu tô me sentindo independente, assim? Independente que eu falo, gente, não é 100% também, porque a gente sempre vai de alguma forma depender. As pessoas dependem umas das outras, porque a gente não é autossuficiente. Mas independência que eu falo é o básico mesmo, sabe? De não ficar ali, sabe, precisando toda hora de pessoas. Eu mesmo tinha uma dependência da minha família até pouco tempo atrás. E eu não falo nem financeiramente nesse sentido, mas emocionalmente, sabe? Tinha uma ligação ali meio que qualquer hora eu falo mais também, que provavelmente foi um karma meu. Então, assim, tinha uma parte minha que conectava também, sabe? Que ficava uma coisa meio tóxica ali, de tipo, preciso da presença dessa pessoa na minha vida. Quem sou eu sem essa pessoa? Não, eu sou adulta, consciente. Então, eu consegui atravessar isso também, graças a Deus. Então, assim, não dependo mais nesse sentido, sabe? De algumas formas que eu dependia. Agora tá leve a situação. Ajudar, a gente se ajuda, isso é normal, né? Um contribui na vida do outro. Um ajuda o outro, a gente está sempre precisando das pessoas. Não somos autossuficientes, mas é diferente de dependência emocional, dependência financeira, dependência, tipo, meu Deus, se essa pessoa não estiver na minha vida, eu não consigo sobreviver. Isso é da criança ferida. Então, assim, enquanto você não percebe que você está, sabe, não tô livre, igual essa pessoa queria, sabe? Ela é livre para fazer as escolhas dela. Ela pode. Por que ela tá dentro de um casamento se sentindo aprisionada? Ela se colocou ali. Em algum momento ela disse sim, em outro momento ela disse sim, mais uma vez ela disse sim, sim, sim. Tipo, eu sim para essa situação. Sim, sim, sim. E aí, depois de anos, tô presa, queria estar livre, queria não sei o quê. Então, eu vou arrumar, vou ter uma relação fora do casamento. Então, assim, é tudo muito inconsciente, é tudo muito, né, vem muito de questões lá de trás, tá? Se a gente não vai ver a raiz, a gente não sai daquilo. Então, assim, de novo, tá com saudades da pessoa, saudades vai vir, vontade de ficar juntinho da pessoa vai vir também.
raiva às vezes, ou mágoa, ou tristeza, vai vir também, somos seres humanos. Mas assim, o que acontece? Assim, o que isso está querendo me mostrar? O que eu preciso olhar ainda dentro de mim, né? O que tá precisando da minha atenção na minha vida, né? De novo, eu tô tendo um trabalho aqui que eu tô feliz com esse trabalho, que eu sinto que é o meu propósito, sabe? Eu tô, assim, de boa em relação com a minha família, porque de boa em relação à família não é se tá todo mundo se dando bem, todo mundo, ai, que lindo, tudo amor, mas assim, tipo, eu tô bem resolvida, sabe? De que ninguém tem que ficar dando pitaco na minha vida, que eu não dependo da, sabe? Não tenho que ficar pedindo validação, esperando validação. Eu fiz isso por muito tempo, até eu me dar conta o ano passado que eu tava fazendo isso, inconscientemente, tentando agradar minha família, fazendo esforços que no fim veio ao contrário, sabe? Veio tipo assim, sabe? Como se fosse assim, eu tava me dedicando pra caramba, achando que eu tava abalando, e por fim fui criticada, tipo, foi um balde de água fria, mas que bom, porque eu falei, nossa, aí eu percebi, falei, gente, eu tava fazendo tudo isso, dedicando várias coisas pra agradar, pra mostrar que eu sou suficiente, que eu sou responsável, que eu sou isso, sou aquilo, mas por fim não agradei. E tá tudo bem, sabe? Porque Deus sabe da minha intenção que eu fiz. Então eu vou ter o retorno por isso. Agora eu vou parar de me dedicar a isso que era uma ilusão. E vou começar a me dedicar às minhas coisas. E a partir dali eu comecei a prosperar. E a partir dali as coisas começaram a expandir na minha vida. Por isso que eu tô aqui, por isso que essa salinha que eu tenho hoje foi depois de eu parar de ficar colocando minha energia em coisa, tipo assim, que era a partir de uma criança ferida querendo validação. Tentava ficar salvando e me sobrecarregando e pegando responsabilidades que não é minha. Enquanto a minha vida tava com coisas paradas. Então, tipo, sabe, fui me ligando disso. Então, assim, por exemplo, você tá dentro de uma relação falida. Não era o meu caso, mas assim, e aí você tá ali querendo que o outro finalize a relação dele. Também tenho clientes que não é exatamente o caso dessa, mas já tenho outras também, né, que estão casadas e o outro está casado, né? Enfim, ai, por que ele não termina? Por que ele fica naquela relação? Meu amor, você também tá dentro dessa relação. Ai, mas e se eu termino com a pessoa que eu tô e ele não termina lá? E aí, ué, mas você não tem que terminar com a pessoa que você tá por conta de expectativas dos outros. Você tem que terminar. Isso eu não tô aconselhando. Tô assim, reflexão. Se você for terminar, é porque você não tá feliz. Porque claramente a pessoa não tava. Você não tá feliz. Você tá vivendo uma fachada, uma mentira. E essa pessoa em questão, que não é essa de hoje, essa outra, ela estava sendo traída, ela estava sendo maltratada, ela não tem noção dos absurdos que ela passou. Assim, de tipo assim, grávida e o outro saindo pra balada e traindo e deixando ela passar fome, coisas absurdas. Tipo, uma relação extremamente tóxica, extremamente kármica. E aí ela encontrou a chama gêmea dela, e aí ela, ai não, mas a chama gêmea, será que não vai largar da relação dele? Porque, ai, vai que eu largo da minha, do meu marido, e aí, meu amor, seu casamento tá horrível. Você tá sendo, sabe, você tá num relacionamento extremamente doentio, sabe? Que tava deixando ela doente de todas as formas, apagada, sem brilho. Não é pelo outro que você tem que terminar. Você tem que terminar se não tá bom pra vocês, pra qualquer situação da vida. Entende? Então você tem que olhar primeiro pra sua vida antes de ficar querendo exigir do outro. Sabe? O que eu preciso resolver na minha vida? O que tá mal resolvido aqui? Porque enquanto não estiver bem resolvido, o outro não vem. Porque, de novo, o divino feminino prepara o terreno, mas que vocês acham injusto ou não, é assim que funciona. Eles vão quebrando a cara lá, eles vão aprendendo de outra forma também. A gente se conscientiza primeiro. Isso é ótimo. Muito melhor do que ficar no véu da ilusão vivendo mentiras. Eu prefiro. Tá acordada.
Enfim, então se a gente tá acordada, é a mesma coisa que assim, imagina, né, se você tá num grau de consciência maior, tá mais desperta do que a outra pessoa, é como se você for, vamos supor, imagina um adulto e uma criança. Você vai exigir que essa criança faça a mesma coisa que você está fazendo enquanto adulto? Você está ali lidando com uma criança. Aí você sabe muito bem como agir em determinada situação. A criança não sabe. Aí você vai querer ficar teimando que a criança tem que saber. Dando esse exemplo, tá, gente? Grau de consciência. Se o divino feminino desperta primeiro, ela está mais consciente primeiro. Ela vai, então, fazer o processo de autoconhecimento, despertar, tarará, enquanto o outro que está ali como se fosse uma criança vivendo ilusões. Sabe? A criança que se ilude, que vai no parque de diversões, aí chega um adulto com brinquedo, com pirulito e fala, vem aqui, ó, olha só, e a criança, eu vou, pirulito, brinquedo, e se perde do pai e da mãe. Por quê? Porque foi uma ilusão, entendeu? Então, assim, a gente consciente, a gente não faz isso. Nossa, eu não conheço a pessoa, não vou ser tonta de cair nessa. A criança cai, a criança é inocente, a criança não tem consciência. Dependendo da idade, claro, dependendo de muita coisa, mas vocês entenderam esse exemplo. Entende? Então, assim, se somos divino feminino e divino feminino na dinâmica se chama gêmeas, desperta primeiro, faz todo o processo espiritual, etc. A gente prepara o terreno, porque eles vão vir todos feridos. Enfim, não vou entrar em detalhes, também no outro vídeo eu falei sobre isso. Gente, acho que eu vou ter que fazer parte 2, né? Só continuando aqui, ó, olha só, né, essa parte aqui, né, bom, essa página aqui, então ele, né, se afastou dela, então já reativou ali uma ferida da infância, não sou boa o suficiente, não sou escolhida, sendo que ela tava num casamento ali há muitos e muitos, muitos anos, mas assim, né, quando foi com aquela pessoa, ela, ai meu Deus, não sou escolhida, ou seja, o casamento ali... Enfim, um mês depois, ele voltou já, né, dizendo que estava perdido, né, falando, né, desculpa, eu estava perdido, né, meu casamento tá ruim, não sei o que, enfim. E aí muita gente agora deve estar ouvindo e falando, ai, conversinha fiada de homem, certeza. Mas, gente, olha a crença aí, tá? Olha a crença. E aí ela falou que daí, a partir daí, né, começou uma relação marcadas por idas e voltas, que ela mesma nomeou como essa merda. Ela falou rindo pra mim. E aí começou essa merda. Ela riu, né, quando ela falou isso. E eu coloquei aqui. Ou seja, essa merda que eu vivi por 8 anos, tipo, de idas e vindas. E a conexão entre ela e o Ricardo, então, aliás, a conexão do Ricardo com o pai dela é simbólica e importante. O pai se vai, né? O pai dela morre, ela se envolve com alguém parecido, que também deseja liberdade, mas também está preso em responsabilidades, filhos e relacionamentos anteriores, que é o caso também do chama gêmea dela. Então, assim como o pai é uma pessoa que é muito legal, sociável, tá dentro de um casamento, com filhos, mas quer viver essa liberdade também, assim como ela. Então, né, a Mirella sente que não vive a liberdade que deseja hoje. Admite que queria viver na gandaia. Ela falou desse jeito. Ai, eu queria viver na gandaia, mas eu não consigo. Hoje, né, um tempinho atrás, meses atrás, quando a gente fez a mentoria, essa é a primeira sessão. Entende? Ela chegou pra mim e falou assim, eu queria viver na gandaia, mas eu não consigo. Não consegue, por quê? Porque estava dentro de uma relação, mas assim, né, você se colocou dentro dessa relação. Podia viver na gandaia se você quisesse. Entende? Então, observação terapêutica. O relacionamento com o Ricardo pode estar sendo um palco simbólico para tentar curar a dor da rejeição e também reencenar a infância, onde ela também quase pertencia, mas era deixada de fora. Então, significa que, nossa, que coisa ruim, isso veio para
ai, para trazer essas dores para ela. Não, veio para curá-la. Entende? Bom, gente, então eu vou finalizando aqui essa parte 1 e depois eu volto, né, para falar sobre os padrões emocionais e os desafios emocionais. A gente fez uma leitura de cartas também, não sei se tem necessidade de eu falar, talvez eu dou uma olhada e falo um pouco, né, porque na mentoria eu também fazia leitura de cartas e tal, e aí, diferente do meu jogo de tarô que eu faço por áudios e fotos, que é muito legal também, porque a pessoa pode depois, né, ver quantas vezes ela quiser, e as pessoas costumam acessar muitas outras vezes porque vem me falar, porque vem muita informação e tal. Mas aqui na mentoria eu tirava algumas cartas no final, e aí o que eu fazia? Eu colocava no relatório as cartas que saíram, por quê? Porque a ideia da mentoria, diferente do tarot terapêutico, embora muitas pessoas façam o tarot terapêutico toda semana, tem clientes que faz, há muito tempo, toda semana. Por quê? Porque a gente tá sempre ali aprofundando mais, atualizando, entendendo mais coisas, trazendo mais clareza, mais direcionamento. A mentoria, a diferença é que era esse relatório mesmo, é o olhar nos olhos da pessoa, deixar a pessoa à vontade para ela poder desabafar, para ela poder falar, né? E a gente vai nos pontos mais profundos e tem esse acompanhamento, né, do relatório e tudo mais. É um pouco mais, eu pego mais na mão da pessoa ali, né? Enfim, é um pouco mais aprofundado, mas aí eu também, né, coloco exercício de reflexão, escrita terapêutica, tal, né, algumas coisas para ela refletir para a próxima sessão. Bom, mas então eu vou ficando por aqui e logo eu volto para fazer a segunda parte. Vou comer alguma coisinha que eu tô com fome. Enquanto isso eu vou já mexendo nesse vídeo aqui, talvez eu já coloco no ar. Ela já tá ansiosa pra ver. Ela, é assim que você colocar, você me manda. Vendo, as pessoas gostam, viu, que coloca as histórias delas, elas ficam todas felizes quando... Elas correm pra ver já, quando eu coloco, e aí depois elas vêm e falam, nossa, eu adorei, porque traz mais clareza, e a gente ouvir a nossa história, né? E quando eu mandei os relatórios pra ela já falou, tô adorando ler a história da minha vida com outro olhar. E as pessoas falam muito isso. E aqui também, né, quando a gente conta a história de outra pessoa, a pessoa vê sobre uma outra perspectiva, ou seja, ela sai das emoções, ela sai, né, do corpo, como se estivesse saindo do corpo dela e vendo de novo. Fala, caramba, nunca pensei dessa forma da minha vida. Por isso que é muito legal terapeutas e psicólogos, por exemplo, eu, né, terapeuta, faço também. Agora, hoje em dia, eu não tô fazendo, mas já fiz psicólogos, terapeutas e farei, claro, porque é totalmente diferente você ter um olhar de fora. Um olhar racional, né? Porque quando a gente tá vivendo aquilo, a gente tá com as emoções afloradas, a gente não consegue ver direito. E quando vem uma outra pessoa de fora, um profissional, não é qualquer conselhinho aí de amigos aí que às vezes pode te atrapalhar, mas depois eu falo sobre isso. A gente tem muito mais clareza, entendimento. Fala, nossa, não colhei por esse lado, sabe? Super legal. Então é isso, gente. Depois eu volto aqui. Se você gostou, curte o vídeo. Se inscreve se você não é inscrito. E se quiser deixar alguma dúvida, algum comentário, contar sua história, coloca aí que eu ficaria muito feliz, tá bom? Beijo, até a próxima.